Galera, esse vídeo vai ter um tom um pouco mais filosófico, no entanto vai ter desenvolvimento pessoal mais pro final. Eu vou traçar uma linha temporal entre a filosofia clássica, a filosofia cristã, a filosofia contemporânea, os rumos que a filosofia contemporânea está tomando e, por fim, o que eu acho que vai se tornar no final das contas, que seria uma perspectiva que eu acabei nomeando de perspectiva egopoliticocêntrica. A visão de mundo na filosofia clássica era uma visão de mundo cosmocêntrica. Isso significa que os seres humanos fazem parte do cosmos. Nós não somos seres acima ou abaixo. Nós temos nossa própria função dentro desse universo gigantesco que aí está. Basicamente, a gente tem, por exemplo, o pitagorismo, que diz que o universo é regido por números e uma harmonia matemática, algo que qualquer matemático contemporâneo vai dizer é isso aí, mas no caso dos pitagóricos, eles encaixam o ser humano junto como uma espécie de animal místico diferente que consegue entender e até mesmo manejar os elementos da natureza. Um pouco superior ao restante do universo. A gente tem a visão platônica de Platão, obviamente, que é uma visão que este mundo é, na verdade, só uma cópia imperfeita de um mundo perfeito das ideias. Nós temos o aristotelismo, de Aristóteles, obviamente. Eu tenho que parar de repetir o nome dos filósofos quando tá na cara. Para Aristóteles, tudo tem um telos, uma razão, uma finalidade, inclusive o ser humano. Para Aristóteles, o telos do humano é a eudaimonia, que foi traduzida como felicidade, o que me dá vontade de socar meu dedo na garganta e vomitar, porque não é essa a tradução correta. Não vou explicar para vocês nesse vídeo. Quem tiver interesse, que vá se aprofundar. Nós temos, por exemplo, na filosofia clássica, o estoicismo, onde o universo é regido por um logos, por uma razão universal, por uma lógica universal. E nesse contexto, o ser humano tem uma finalidade. Enfim, a filosofia clássica é baseada no cosmocentrismo. Isso significa que nós somos só uma coisinha participando de um grande coesão, em outras palavras. Posteriormente à filosofia clássica, nós temos a filosofia cristã, que basicamente domina o mundo, e nessa filosofia, a perspectiva do homem é uma perspectiva teocêntrica. Deus está no centro de tudo. Este universo, com essas finalidades, dá para negar tudo. Negue tudo, aliás, pegue sua cruz e carregue seu fardo nessa existência. Negue-se a si mesmo. Dentro da filosofia cristã, nós vamos ter a patrística, a escolástica, misticismo cristão e vários tipos de denominações que divergem entre si, mas o principal para entender aqui é que a perspectiva de vida na filosofia cristã é uma perspectiva teocêntrica, baseado em o que é Deus, o que Deus quer para mim, qual é meu propósito em relação a Deus, tudo se resume a Deus no final das contas. E aí a gente chega na filosofia contemporânea, que é a antropocêntrica, antropos de humanidade, cêntrico de centrismo. Agora, não é mais o que é o cosmo e qual é o nosso papel no cosmo. Não é mais quem é Deus e o que ele espera de mim. Agora é o que eu sou. Eu estou no centro do universo. Claro, não necessariamente a perspectiva antropocêntrica vai pregar que nós estamos no centro do universo, mas a investigação filosófica é o que é o homem. E aí a gente vai ter correntes filosóficas como, por exemplo, o racionalismo. Lembra? Penso, logo existo. Cartesianismo, do Descartes.
Descartes. Sabe que eu nunca consigo citar o nome do Descartes corretamente? Eu não sei, eu tenho essa falha profunda. A gente tem o empirismo, que só acredita na experiência sensível captada pelos sentidos, que seria a base do conhecimento. A gente tem o existencialismo, por exemplo, Sartre vai dizer que o ser humano é condenado a ser livre, mas no final das contas, a perspectiva antropocêntrica é: agora nós estamos no comando desta parada e a gente vai saber quem é o homem. Agora, os grandes influencers, as pessoas mais influentes da modernidade, elas já não têm mais uma perspectiva tão antropocêntrica, embora que a visão dominante hoje no mundo ainda seja antropocêntrica. A gente está se encaminhando para uma espécie de visão holística. O Fritjof Capra, ele nomeia essa visão holística como uma visão ecológica em que a gente entende sistemas complexos interligados. Então, a gente vai ter nessa nova perspectiva holístico-cêntrica mais ou menos o seguinte: os seres humanos são importantes, é importante que a gente se conheça, mas a gente faz parte de uma cadeia de sistemas e, portanto, a gente tem nosso grau de importância também dentro do cosmos. A gente não pode negar, a gente consegue destruir até a camada de ozônio, então a gente tem que entender que nós temos uma responsabilidade, mas a gente também tem que entender a perspectiva do indivíduo, tá? Bom, a partir de agora, os erros e acertos são por minha conta. A tese que eu vou desenvolver veio da minha própria criatividade. A perspectiva egopolítico-cêntrica, que eu acho que é a perspectiva que vai dominar o futuro, é uma perspectiva baseada na busca pelo poder. Seja o poder financeiro, seja o poder intelectual, seja o poder físico. Cada vez mais as pessoas despertam para uma lucidez de que há uma competição incessante na política, nos negócios. E aquele que tem poder na política, nos negócios, físico, etc., sempre fica com as melhores coisas. Os melhores carros, as melhores mulheres, a melhor comida. O vencedor fica com tudo. Bom, quase tudo. E as pessoas, elas estão baseando, pelo menos aqui no Brasil, suas opiniões políticas em um negocinho chamado marxismo, que significa basicamente tentar tomar o poder via coletivismo. E por um outro lado, há uma ascensão de libertários que percebem que o indivíduo está no centro da própria realidade, portanto deveria tomar suas próprias decisões, etc, etc. Não vou nem comentar que libertários estão bilhões de anos-luz de distância em termos de inteligência em relação a marxistas. Só que ambas as visões de mundo têm suas deficiências. Não se vence uma força política sendo apolítico, então, enquanto libertários não se juntarem em um comitê de libertários para criar leis libertárias e colocar libertários para presidirem esse país, nunca nada vai acontecer. Mas também, ao mesmo tempo, se eles criarem um comitê de libertários e etc., meio que vai virar uma outra coisa com o mesmo nome de libertarianismo. Eu entendo, são dilemas, são paradoxos. Isso pode acontecer em qualquer filosofia, qualquer visão de mundo. O que eu percebo no Brasil é o seguinte: existe um pequeno grupo, que vocês sabem quem são, só que eu não vou falar o nome deles, que manda e desmanda. Se eles resolverem que um negócio é crime, então é crime. Se eles resolverem que a partir de hoje é assim, é assim, é assim que se faz, é assim, assim, assim que vai ser feito. Este pequeno grupo, pode observar,
ele não é liderado por um monarca, por um tirano, embora a gente tenha uma forte liderança ali dentro. A gente tem uma espécie de poder em que um punhado de sujeitos se reveza para manter esse poder. É como se a gente tivesse... Vou criar um número aleatório, galera. 11 sujeitos que criam as regras e esses sujeitos se defendem entre si e ainda se articulam com outros sujeitos que também são poderosos. Basicamente, eles dividem o poder entre si para manterem-se no poder. Aqui é que está a chave do egopoliticocentrismo. Eles sabem que são indivíduos, mas eles sabem que não se governa e não se tem poder sozinho. Nunca. Se o poder é a capacidade de mandar em pessoas, uma pessoa sozinha não tem poder algum. Tu tem que ter subordinados. Mas, se tu é o único sujeito que manda, fica muito fácil que aconteça uma rebelião, fica muito fácil que outras pessoas se revoltem contra tua existência e teu poder, e então tu perde o poder. Agora, quando a gente tem 12 comandantes supremos, um blinda as costas do outro, e enquanto houver lealdade, eles mandam em todo o resto. Uma minoria organizada manda em uma maioria desorganizada. E isso sempre foi assim e sempre será assim. É da natureza humana ser sociável. Tanto é que tu pode punir criminosos com pena solitária. Nós somos tão sociáveis que precisamos de outros seres humanos, senão a gente enlouquece. Então, o sujeito que se importa com o seu próprio ego e com o seu próprio poder, ele vai se beneficiar muito mais de coalizações de poder, em que um pouco tu manda, um pouco eu mando, um pouco tu manda, um pouco eu mando, mas só a gente, e não vamos deixar ninguém chegar e tomar nosso poder. Enquanto houver essa lealdade entre eles, tá todo mundo ferrado. Eu acredito que no futuro as pessoas começarão a jogar a jogar o jogo do poder com muito mais intensidade. Vai ser uma grande batalha pelo poder. Tanto é que, pra mim, honestamente, os sujeitos que criam conteúdo sobre poder nas redes sociais serão os mais valorizados influencers do futuro. Mas isso é só uma estimativa minha, ok? Bom, o que é a perspectiva egopoliticocêntrica? Como as pessoas não estão mais preocupadas com Deus e nem com o universo, e tampouco estão preocupadas com as outras tanto assim, a nova perspectiva ela é baseada no eu, os meus desejos, as minhas ambições. Mas ela entende também a força e o poder do coletivo. Todo mundo que nasceu aqui entre 98 e 2010 sabe da pressão que é um cancelamento. Pô, tu tá sendo cancelado, tu tá sendo massacrado. Então todo mundo tem a perspectiva política do jogo coletivo contra sua própria pessoa. Então, o sujeito inteligente do futuro, ele vai saber suas necessidades, ambições e etc., mas ele vai também jogar com a política, com o coletivo. Então ele vai ter que ter tanto habilidades de autoconhecimento, quanto habilidades de poder, manipulação, maquiavelismo, persuasão, etc, etc. Entendeu? Se tu quiser se preparar para o futuro ou ser esmagado, tanto faz para mim aqui, clica no primeiro link da descrição para conhecer o mestre em estratégias. Eu vou te transformar em um estrategista. Tu vai parar de ser um bobão e vai se transformar em alguém forte e poderoso.